Você já sentiu que o tempo está como que escapando das suas mãos? Que os dias correm rápido demais e mesmo vivendo tanto, parece que a vida não acontece? Nós corremos, mas para onde? O que nós buscamos quando dizemos que não temos mais tempo? Esse é o tema do nosso segundo episódio do Intellectus Fidei, a ansiedade do tempo, porque nós nunca estamos presentes. Eu sou o Padre Robson Cacheta, sacerdote e professor de filosofia, e quero te convidar a desacelerar por alguns minutos para pensar comigo sobre o mistério do tempo. Por que nós sentimos que o tempo está sempre fugindo de nós? Nós vivemos numa era em que o tempo deixou de ser dom e se tornou recurso. Quem nunca ouviu, tempo é dinheiro. Cada minuto é cobrado, cada hora precisa ser produtiva, mas quanto mais nós tentamos desenrolar, controlar o tempo, mais percebemos que ele nos controla. O filósofo Byung-Chul Han, na sua obra O Aroma do Tempo, ele diz que nós vivemos numa sociedade onde nada dura o suficiente para se tornar experiência. A aceleração, ele vai dizer, não é um progresso, ela é uma desintegração. Nós vivemos rápido demais para que algo aconteça dentro de nós. A pressa moderna não é vitalidade, é uma fadiga espiritual. Corremos não porque nós temos muito a fazer, mas porque esquecemos o sentido do permanecer. O tempo da aceleração, vai escrever Chul Han, é um tempo sem aroma, sem profundidade, sem presença. E é nesse tempo sem presença que nasce a ansiedade. Nos perguntamos, será que o tempo é apenas o que o relógio mede? Santo Agostinho, nas suas Confissões, faz uma das perguntas mais profundas da filosofia. O que é o tempo? E ele vai dizer, se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se eu quero explicá-lo, já não sei mais. Para Santo Agostinho, o tempo não está fora de nós, mas ele vive na nossa alma. O passado é memória, o futuro é esperança e o presente é a atenção. Ele escreve, há em mim 3 tempos. O presente do passado, a memória. O presente do futuro, a expectativa. E o presente do presente, o que ele chama de atenção. O relógio mede as horas, mas o coração mede o sentido. Por isso nós podemos dizer que o tempo não é cronologia, ele é interioridade. Mas então por que estamos sempre ansiosos mesmo quando tudo parece bem? Ansiedade é no fundo um conflito com o tempo. Nós vivemos presos ao passado tentando corrigir o que já não pode mais ser mudado ou projetando no futuro, tentando garantir o que ainda não existe. E assim o presente, o único tempo real, ele se perde. Para a filosofia, a ansiedade é o sintoma de quem esqueceu de habitar o agora. Essa ansiedade revela uma alma fragmentada que vive entre o que foi e o que será, sem nunca ser o que é. Só que a fé nos chama de volta. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Nós ouvimos as Sagradas Escrituras hoje. O tempo da fé é sempre o hoje. O instante presente é o altar do nosso encontro com Deus. Então, e se o tempo não fosse um inimigo nosso, mas um presente? É claro, a modernidade transformou o tempo em algo a ser conquistado. Ganhar tempo, vencer o tempo, administrar bem o seu tempo. Mas a sabedoria cristã sempre viu o tempo como um dom, um presente. O tempo é o lugar onde o eterno se revela no efêmero. Para tudo há um tempo, nos diz o livro de Eclesiastes, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. O tempo não é o oposto da eternidade como poderíamos pensar. Ele é o caminho que conduz a ela. A fé nos ensina que cada instante pode ser revelação, se for vivido com atenção e com gratidão. Viver o tempo como um dom é deixar de lutar contra o fluxo e aprender a fluir com o sentido. O tempo é o modo como Deus nos visita. E a presença é o modo como nós o acolhemos. E o que é que nós perdemos quando o tempo se torna só eficiência? A técnica da modernidade nos prometeu liberdade, mas acabou nos prendendo ao relógio. Vivemos sobre a tirania da urgência. Tudo é imediato, tudo é para ontem. E o que não é rápido é descartado. Vejam aqui nas redes sociais. Mas a velocidade não é sinônimo de vida. O que é profundo exige demora. O que é verdadeiro exige tempo. A filósofa Hannah Arendt dizia que pensar é interromper o curso do mundo, é suspender o automático para aí reencontrar o sentido. Pensar é resistir à aceleração. E a fé nesse sentido é um ato de resistência interior. Ela devolve o tempo ao ritmo do ser. Quando o tempo é reduzido à produção, o homem se torna meio. Mas quando o tempo é vivido como presença, então o homem se reencontra como fim. E aí, nos perguntamos como é possível, como viver o tempo de modo verdadeiro, sem fugir dele. Heidegger
no seu livro Ser e Tempo, ele diz que o ser humano, o que ele chama de Dasein, não tem tempo. Ele é tempo. Viver é existir entre o que já foi e o que ainda não é. O tempo não corre fora de nós. Pelo contrário, é o modo como nós existimos. Mas Heidegger vai dizer que a maioria das pessoas vive de um modo inautêntico, preso ao si. Se diz, se pensa, se faz. Nunca eu penso, eu faço. Sempre impessoal. Um tempo impessoal onde ninguém realmente decide. Ninguém realmente é. E a autenticidade, então, para Heidegger, é despertar para o próprio tempo. É reconhecer a finitude e, justamente por isso, viver cada instante como único. Somente aquele que compreende o tempo, compreende o ser, vai dizer Heidegger. Quando nós aceitamos que o tempo é limitado, ele se torna precioso. Quando reconhecemos o tempo como dom, ele se torna presença. E aqui acabamos concluindo que a fé cristã e Heidegger se convergem. Ambos nos chamam a atenção à presença. A fé diz, Deus é o eu sou. Heidegger diz, o ser é presença. Então estar presente é um ato de coragem, é dizer sim ao tempo, é descobrir nele o vestígio do eterno. E se o presente fosse o lugar onde a eternidade começa? É aqui a nossa grande resposta, a nossa conclusão. A ansiedade do tempo é o sintoma de uma alma que esqueceu do agora. Mas quando nós redescobrimos o presente, o tempo deixa de ser ameaça e se torna companheiro. Cada instante, se vivido com consciência, é uma pequena eternidade. A eternidade não começa depois da morte, como nós poderíamos pensar. Ela começa quando o tempo ganha sentido. A fé não elimina o tempo, ela o transfigura, transforma a pressa em presença, a espera em esperança. Pensar o tempo é pensar a fé, porque crer é confiar que o tempo, mesmo na sua brevidade, é o lugar onde Deus habita. Por isso hoje, meu irmão, minha irmã, que nós possamos viver o tempo com presença e transformar cada instante num encontro conosco mesmo, num encontro com Deus e num encontro com o nosso próximo. Se você gostou desse conteúdo, envie para aqueles com os quais você também quer ter mais tempo e ser mais presente. Até o nosso próximo encontro aqui no Intellectus Fidei. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.